Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Estamos começando mais um novo vídeo para o canal, Voltando à Caverna. Pessoal, hoje está um dia chuvoso aqui em São Paulo e um pouquinho frio, não está tão frio. E eu resolvi fazer esse vídeo diante de ouvir esses acontecimentos que realmente nesses 2 dias vem acontecendo no Rio de Janeiro, essa matança, essa chacina, essa operação da polícia, do governo, e quantos corpos mortos, quantas pessoas mortas. E para um grupo de cristãos evangélicos que apoiam a extrema-direita. Eu não sou esquerdista aqui, eu não apoio direita, esquerda e direita nem porcaria nenhuma. Eu sou um cidadão brasileiro, sou um patriota brasileiro, bem que na minha idade não sou mais obrigado a ir nas eleições e às urnas votar. E nesse caso eu sou até um pouco criticado por alguns, porque eu vou. Eu já estou chegando aos 80 anos, então desde os 70 eu não tinha necessidade mais de votar, correto? Mas eu vou fazer meu papel de brasileiro, patriota. Não preciso ir para a rua me enrolar numa bandeira do Brasil e gritar feito idiota pelo meio da rua, nem discutir, como eu vejo muitos por aí, até pastores. Para quem me conhece sabe que eu fui pastor há muitos anos do sistema religioso da Assembleia de Deus. E desde 1958 que eu já acompanho o movimento evangélico da Assembleia de Deus. Pois bem, eu vejo muitos pastores aí vibrando, virados para o lado da política, e estão parecendo, tem que me segurar, gente. Esse Sila Malafaia mesmo, não só ele, outros, muitos e muitos aí. Por que não dizer todos? Está tudo na lama, se alameado tudo. E me fale ao contrário, mas deixa para lá. Então, do jeito que eu vou falar, muitos vão me criticarem e dizer que eu sou da esquerda, sou da direita, sou de porcaria nenhuma. Lula não me dá nada, Bolsonaro não me deu nem vai me dar. Dá para a família dele e os amigos deles. Para mim não. Então, para mim tanto faz um que está lá ou está outro. Eu não sou nada disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu vi um grupo de pastores aí que apoiam esse movimento lá no Rio de Janeiro. Eu quero falar lá para o Rio de Janeiro, não só para lá, porque o Brasil inteiro está nesse mesmo sistema aí. Na minha terra natal mesmo, Pernambuco, se você fizer um cálculo quantas mortes surgem lá por mês, esse mês que está terminando agora, se não já chegou esse número que morreram, aí está perto, entendeu? Então, no Brasil inteiro, São Paulo, Minas Gerais, o Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, olha, está em geral. Mas eu resolvi fazer esse vídeo para jogar no meu canal e pedir para quem estivesse ouvindo, assistindo, dê um like, compartilhe, passe para outras pessoas, porque às vezes eu via no vídeo os caras quando iam fazer, em primeiro lugar pedia, dá o like, se inscreve, ajuda. Eu não dava muita atenção para isso, mas realmente, porque senão o vídeo fica parado. Eu tenho uns vários vídeos aí parados. O YouTube não considera muito, não mostra para os outros, porque tem visualização. Tem vídeo que num dia, entre 2 dias, 3 dias, chegou a quase 100 visualizações, mas nenhum like. E ajuda, né? Faz favor, dá um like aí. E se inscreve,
passa para outro, compartilha, poderá ajudar a outras pessoas. Tá? Então, gente, vai ser meio complicado. Vai ser meio crítico. Muitas pessoas vão ter um quê comigo, mas não importa não. Não importa não. Mas eu vou a fundo no que eu quero mostrar para vocês. Para esses pastores e para muitos, eu vou fazer um comentário aqui e você que está me ouvindo, tira as suas conclusões, tá? Tira as suas conclusões. Eu vou fazer um comentário aqui. Para esses pastores que estão aí dando vitória, tá? Porque é isso que a Bíblia faz. A Bíblia sempre foi isso. Um grupo não concordou com um outro grupo, esse grupo que é mais forte vai lá e destrói. A Bíblia é isso. Olha que Deus fez mandou Moisés fazer com os midianitas. Olha que então um grupo vai lá e destrói. Samaria. Mandou lá entrar em Samaria, mata tudo, regaça tudo. Então, a Bíblia é cheia disso. Olha, quem está falando é um pastor de mais de 50 anos de pastor, hein? De evangelho tem mais de 60. Olha que eu sou vivido. Então, pessoal, e para os pastores do Rio de Janeiro, os pastores do Rio de Janeiro, as igrejas do Rio de Janeiro, estou falando deles em direção a elas, mas serve para o Brasil inteiro. É para o Brasil inteiro. Não é só para o Rio. É para o Brasil inteiro. Eu vou falar para o Rio, sabe por quê, gente? Porque eu conheço um pouco do Rio de Janeiro. Muito não. Mas um pouco eu conheço. Nunca morei no Rio. Já passei semanas, 15 dias, no máximo 15 dias. Nunca morei. Mas eu andei em várias repartições ali do Rio de Janeiro. E sabe por quê? Vai no meu assunto que eu quero falar. Com respeito a essa assassina, com respeito a tudo que está acontecendo, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Eu conheço o Rio porque eu fui o primeiro presidente do Conselho de Pastor da Confradege, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro, Confradege, em 2001. Está aqui em minha mão, isso aqui é o primeiro boletim que foi feito da coordenadoria da Confradege do Rio de Janeiro. Primeiro boletim. Feito por mim, pela minha mão. Primeiro boletim. Confradege. Confraternização Fraternal das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro. Eu fui o primeiro, lá no presidente eu coloquei coordenador. Por quê? Porque presidente na hierarquia da Assembleia de Deus, estatutário da Assembleia de Deus, só existia um presidente, que é sobre a Convenção Geral. Então tem a Convenção Estadual e a Convenção Geral. Pela Convenção Geral, só existe um presidente. Não existe dois presidentes. Não existe primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, inventaram isso aí só para abrir espaço para fazer leva de coisa. Mas eu coloquei aqui o presidente, pastor José Web Bezerra da Costa. Presidente da Confradege, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado do Rio de Janeiro. Na época, 2001. Pastor Túlio de Barra era o presidente. Primeiro vice-presidente, pastor Raimundo. Secretário, pastor Nemoel. E assim sucessivamente. Está todo aqui. Eu não vou ler tudo porque a letra está pequenininha e meu óculos não está legal, não estou enxergando muito bem, tá? Minha vista não está legal, por isso que eu estou tendo dificuldade. A coordenadoria no estado de São Paulo, da Confradege no estado de São Paulo. Primeiro presidente, primeiro coordenador, eu não coloquei presidente, os caras aí estão colocando presidente, depois colocaram presidente, mas o primeiro boletim está coordenador, porque nós coordenávamos as igrejas aqui, os pastores, não as igrejas, os pastores faziam uma revisão, se está de acordo com a convenção, pegar o nome dos pastores, dos evangelistas, dos ministros, e levava para o Rio de Janeiro
para lá credenciarem na Confradege. Entendeu? Na Confradege e na Convenção Geral. Então o coordenador fazia isso. Entendeu? E criava vários trabalhos, escola bíblica, tanto que quando foi empossado a coordenadoria aqui em São Paulo, foi lá no Jardim Assaco, em Guarulhos. Tá? Mas antes a gente teve que ir lá em São Cristóvão, onde era a sede da Convenção Geral, da Convenção da Confradege, e a convenção lá, a diretoria se reuniu, recebeu a nossa diretoria formada e autorizou a ser empossada aqui em São Paulo, no Jardim Assaco. Foi empossado eu como presidente, o pastor Moisés Bellamino, que era lá de Diadema, como vice-presidente, Rosival Moreno como secretário executivo, primeiro secretário, pastor Laércio, lá de Guarulhos, Jardim Assaco, primeiro tesoureiro, pastor Haroldo, e assim sucessivamente. Secretário, pastor Elias, lá de Pindamonhangaba, e aqui está a diretoria. E a posse foi dada pelo pastor Amândio, porque o pastor Túlio estava com problema de saúde, e o pastor Raimundo não poderia sair para vir dar a posse, que estava marcado para o dia. Estava todo mundo esperando. Aconteceu, eles ligaram para nós que o pastor Amândio estava vindo para dar posse à coordenadoria. Então eu recebi ali a posse, ali lá em São Cristóvão. De São Cristóvão foi para Pedreira, das Pedreiras foi para São João do Meriti, de São João do Meriti fomos para Duque de Caxias, e nós andamos por Paracambi, Vassoura. Então eu conheço um pouco o Rio de Janeiro. Por isso que eu posso falar que eu conheço um pouco o Rio de Janeiro. E tinha um pastor, já dorme no Senhor, já morreu, pastor Edivaldo, gente muito boa, era um sargento do Corpo de Bombeiro. Ele tinha prazer de pegar a gente e rodar o Rio de Janeiro e mostrar: isso aqui é Copacabana, isso aqui é aqui, isso aqui é Corcovado, isso aqui. Então eu conheço que o pastor Edivaldo fazia isso com a gente. Era um sargento do Corpo de Bombeiro. E muitas vezes quando a gente chegava no Rio, eu, o pastor Haroldo tinha um carrinho bom, um carro bom, tinha uma condições melhores do que a minha, e às vezes eu ia com ele. E o pastor Haroldo enchia o tanque do carro, e o pastor Edivaldo pegava o carro e rodava conosco mostrando. Então eu conheço um pouco. E que me chamou muito a atenção ali no Rio de Janeiro é esse vínculo que eu vou chegar, que eu quero falar. O pastor Edivaldo, muitas vezes, no domingo de manhã, ele acordava a gente, ele dormia na casa dele. Quando a gente ia para o Rio de Janeiro, a gente ia até Paracambi e dormia na casa dele. E o pastor, ele fazia o seguinte: era prazer dele. Ele chegava e falou: pastor João, se o senhor quer conhecer o Rio, eu vou mostrar para vocês. Ah, pastor, eu quero. E no outro dia a gente acordava cedo, a Edna, a esposa dele, já fazia o café, a gente tomava o café, ele pegava o carro e ia conhecer o Rio. Então eu andei tudo ali no Rio de Janeiro com o pastor Edivaldo. Mas uma coisa me chamou a atenção. Depois que eu vi esses comentários dessa chacina, dessa moda, essas coisas que estão acontecendo no Rio, me chamou a atenção. E eu vi um comentário de alguns pastores aí, pastorizão grave, que fica falando. Aí eu tenho que me segurar para não posso falar o que vem na minha cabeça. Não é fácil não. Então me chamou a atenção. Mas para mim fazer esse vídeo. Sabe o que me chamou muita atenção, gente? Quando vários domingos pela manhã, vai lá. Agora não está esse movimento, essas coisas. Mas tira, por curiosidade, vai lá no domingo de Copacabana pela manhã para você ver. Até umas 10, 11 horas, e à tarde. O movimento que tem de jovem pregando o Evangelho. Grupo de jovens distribuindo folheto, pregando o Evangelho, fazendo alívio. E não é só da Assembleia de Deus, não. Tem Assembleia de Deus, tem Quadrangular, tem Testemunha de Jeová, tem pessoal
Bom, eu não saí procurando, mas que tem tudo ali, tem. Adventista, tudo pregando o Evangelho. Tá? Se for na Central do Brasil, no domingo, pela manhã e à tarde, você vai ver quantos grupos fazendo culto ao ar livre. As igrejas lotadas no Rio de Janeiro. Se você for no São Cristóvão, ali onde fica o mercado municipal ali, os nordestinos parece que vêm tudo para ali. Você quer comer uma comida nordestina, vai lá, no São Cristóvão, lá no Mercadão do Rio de Janeiro, você vai ver. Ali também, no domingo, de manhã à tarde, você vê o que tem de evangelização. Se você for na igreja de São Cristóvão, está lotada. Se você for nas igrejas oh meu Deus, me ajuda, desse Sila Malafaia, que eu conheço esse camarada, nem era homem ainda, tá? O Gilberto Malafaia, o pai dele, conhecia ele há muitos anos. Da família do não estou aqui falar família de ninguém, não. Vai. Então, vai nas igrejas desse cara, e não só ela e muito, vai na Quadrangular, vai na Batista da Lagoinha, vai na Batista Central, vai na Batista, ou você vê. Agora, eu quero trazer para eles o seguinte: olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro e no Brasil. Olha, e eu vou trazer aqui, ó, vocês que dizem, pastores, os pregadores, vocês ficam gritando em cima de tudo aí, pulando, regaçando, falando profecia, gritando, falar para vocês estão encaixados aqui, ó. Por isso que eu tenho muitos pastores amigos no Rio de Janeiro, sempre me ligam. Pastor Amando mesmo sempre me liga. Rapaz, você não pode ficar parado, você tem que ir para a igreja ensinar, você tem... Não, pastor, não. Sabe por que eu estou parado de sair daí? Porque eu não me enquadro aqui. Não sou melhor do que ninguém, não. Não sou melhor, não. Mas não me enquadro. E eu vou trazer vocês para aqui. Vocês é culpado de estar acontecendo isso no Rio de Janeiro. Se é que o Evangelho é poder de Deus. Como Paulo pregou, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Concorda comigo ou não? Então qual é o poder que está havendo ali? Então ninguém crê? Eu vou mostrar que crê. Tá? Ou crê errado. Vê como diz o próprio vosso apóstolo, porque para mim não é. Eu acreditava muito que ele fosse o apóstolo São Paulo, mas ele não tem condições de ser apóstolo. Ele se fez de apóstolo, como muitos aí se fizeram nos dias atuais. Mas ele não tem condições. Vou te falar rapidinho por cima, você está misturando as coisas, eu perco o fio da meada. Ele para mim nunca foi apóstolo. Porque para ser apóstolo teria que ver o batismo de Jesus, João batizando, a trajetória de Jesus até a cruz, até a ressurreição. Paulo não viu isso. Então ele não tem condições de ser apóstolo. Aí tudo bem, deixa para lá. Mas o apóstolo de vocês diz. Se for olhar o que ele ensina, nenhum desses que está aí tem condições de ser pastor e apóstolo. Mas tudo bem, deixa para lá. O assunto é que são culpados. Eu vou fazer uma análise aqui meia rápida. Eu sou meio... Eu tenho dificuldade em matemática, para fazer matemática, mas um pouco dá para a gente fazer uma análise. Se você pegar, eu vou fazer só pela minha origem, as Assembleias de Deus, Pentecostal. Vamos começar ali para São Cristóvão, só na capital do Rio de Janeiro, ali, só na capital, não no estado. Quantas pessoas são batizadas por ano? Aqui em São Paulo ele estava fazendo batismo semestral. Agora reuniu, parece que estão fazendo 3 vezes. Eu vou jogar 3 vezes. Trimestral. O último batismo que eu vi foi batizado 2.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas. O último. E eu fazendo uma análise de alguns anos por ano, é nessa base. Cada batismo, 2.000 pessoas. Se é 3 batismos por ano, são 6.000 pessoas. 6.000 batizados. São Cristóvão não é diferente. Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Paracambi, Laje,
aquela região ali a Penha. Vamos tirar cinco ministérios lá. Não vamos exagerar, 5 só da nossa área. Não vamos colocar Quadrangular, Madureira, Adventista, Brasil para Cristo. Só nós. Vou arrumar 5, cada um batizando, fazendo 3 batismos por ano, cada batismo 2.000 pessoas, vai dar o quê? 6.000 pessoas por ano. Correto? Mas eu não quero nem 6.000. Eu quero cada uma fazendo por ano, que dá o triplo. Eu estou fazendo o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Batizando por ano 1.000 pessoas. 5, dá 5.000 pessoas. Correto? Agora vamos fazer esse cálculo aqui. 5 anos, 5.000 pessoas. Eu juntando todos. Estou só o pentecostal, não estou tirando Brasil para Cristo, Batista, Madureira, estou tirando tudo. Só que 5 vezes 5 dá 25. 25.000 pessoas só em 5 igrejas batizadas. Em 5 anos. 10 anos, 50.000 pessoas. Estou falando por baixo, gente. Isso foi o dobro. 15 anos, 20 anos. Já era para o Rio de Janeiro, está todo batizado ou não? Calcula todas as igrejas, pregando e batizando. Eu estou tirando a igreja católica, mas coloca a igreja católica também. Pregando e batizando, pregando e batizando, pregando e batizando. Não já era para todo o estado, já está todo mundo. Que não tivesse todo, mas pelo menos tinha o temor de Deus. Agora, gente, faz um cálculo. E cada dia que passa o Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, eu fiquei uns dias sem ir no Recife, misericórdia quando eu cheguei. A igreja central lá lotada, as igrejas lotadas. E a violência se aumentando cada vez mais. Você não consegue andar na praia de Boa Viagem. Ali no Pina você não pode andar. No centro do Recife você não consegue andar. A violência. Cadê, gente? Agora, sabe onde é que eu vou colocar o pastor e os pregadores? Sabe onde eu vou colocar, que eu não estou no meio deles? Aqui, vem comigo. Vem comigo. Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vem comigo. Jesus começa a montar o seu ministério. E a maioria desses pastores, tu disse que eles são discípulos de Jesus. São representando Jesus, representando o Evangelho. Nós somos. Né? Você não diz? Olha quando ele começa aqui, ó, capítulo 5. Lê o capítulo todo, vocês sabem muito bem. Mas eu vou passar tudo isso aqui, tá? Quando Jesus reúne os seus discípulos, senta, e os discípulos sentam ao redor dele, ele começa a instruir, dá a instrução para eles saírem, para eles evangelizarem. Vocês dizem que são eles, vocês dizem que representam. Vocês usam isso aqui. Mas vamos lá para o versículo 13. Vamos lá. Olha o que vocês são. Olha o que vocês são. Vamos lá. Capítulo 5 de Mateus. Mateus. Capítulo 5. Vamos lá. Capítulo 5 de Mateus. Vamos para o versículo 13.
Desculpa aí que eu me enrolo um pouco para fazer, para usar esse. Mas eu chego lá. Mateus, capítulo 5. Vamos lá. Vamos para o versículo 13. Olha aqui que eu vou. Presta atenção. Presta atenção. Jesus está ensinando os discípulos. Ele fala para os discípulos. Vocês estão encaixados nisso. Não estão pregando disso? Estão encaixados nisso. Olha lá o que é que diz. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, quer dizer, não salgar mais, se o sal não salgar mais, que o sal é para proteção, para proteger, para salgar. Se o sal não servir mais, não salgar mais, olha o que ele diz, não tiver mais o sabor do sal, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal do estado do Rio de Janeiro. E porque cada dia mais a violência. Aí vem o Zé Mané lá e fala assim, imagina se não fosse a gente onde estava, pior do que está. Vós sois o sal da terra. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade. Ah, gente. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É monte de oração para aqui, é monte daqui, é monte de lá. Né? Não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Olha lá. Nem se acender uma candeia para colocar debaixo do veleiro, mas no velador, para iluminar toda a casa. Onde estão vocês que são a luz? Está iluminando aonde? E a Bíblia diz que quando a luz chega, as trevas somem. Vou dar um exemplo. Vou apagar essa luz, ó. Vou acender a luz. As trevas foi. Vós sois a luz do mundo. É para a violência. Agora me fez me lembrar um assunto e eu queria comentar com vocês e fazer uma pergunta. A pergunta vai ser no fim que eu analisar. Vou fazer uma pergunta. Me lembrei de um assunto, segura aí. Qual a razão que Deus resolveu destruir o mundo com dilúvio? Por que foi que Deus resolveu destruir o mundo com dilúvio? Essa não é a pergunta é no fim que eu vou fazer uma análise. Mas eu vou adiantar para ir muito longe. No capítulo 6 de Gênesis, lê lá também o versículo 1, e vocês vão encontrar quando chega assim, ó. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, esse assunto eu vou levar para o outro, está no outro vídeo que eu fiz, quem protege as mulheres. Até fui criticado. Coloquei que a Bíblia só esculacha com as mulheres. Não vejo ela valorizar a mulher, não, só esculacha. E eu fui criticado com isso. Tá? Mas vamos aqui, ó. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens era famosa, era bonita, desceram e escolheram as melhores que tinha, estuparam. E as filhas dos homens começaram a ter filhos, aqueles filhos começaram a crescer, e a violência começou a tomar conta deles,
E foi uma violência desgramada, como está no Rio de Janeiro hoje. Aí quando Deus viu aquilo, capítulo 6 de Gênesis, vai lendo, versículo 21, 22, 23, aí tu vai encontrar quando Deus disse assim: não contenderá mais meu espírito com o homem. O pensamento do homem é mau, o homem é carnal, vou destruí-lo, me arrependo. Olha só, lá em Gênesis no capítulo 1, 2, tudo que Deus fez, Ele próprio olhava e viu Deus que isso aqui era bom. E viu Deus que isso aqui era bom. Quando chega no capítulo 6, ele se arrepende de ter construído. Aí ele se arrepende e caiu no seu coração. Diz que ele pesou no coração. Pô, que merda eu fiz. Vou destruir. E estava procurando um meio como fazer para destruir. O que é que ele fez? Disse que ele saiu procurando. Aí de repente ele viu um. Olha, Noé caiu na graça. É o que a Bíblia relata. Caiu na graça de Deus. Ele falou: ô Noé, até Noé tomou um susto. Noé, ele não tem o costume de estar ouvindo voz, né? Porque a religião tudo nasce de voz, de visão. É tudo negócio de doido mesmo. Eu não sei como eu fui cair nisso mesmo, mas tudo bem. E ele estava andando lá, aí ele viu uma voz. Noé, ele assustou. Ué, quem é? Sou eu, Noé. Sou eu, Deus que criou tudo. Ô Noé, eu vou acabar com tudo isso aí. Vou destruir tudo. Aí o Noé assustou, falou: Senhor, com tudo, ele com tudo. Tudo que é homem, animais, planta, as aves do céu, eu vou acabar com tudo. Assustou Noé. Noé falou: mas peraí, Senhor, para que fazer isso? Porque me arrependi de haver feito. Mas um escape eu vou dar a Noé. E o Noé interrogou: aí, por que tudo isso, Senhor? Ele falou: porque toda a terra está corrompida e a violência tem tomado conta de todo. Toda a terra se corrompeu. Lê lá no capítulo 6 de Gênesis, depois você tira a conclusão da pergunta que eu vou fazer. Toda a terra está corrompida, não é? Vou destruir. E a violência tomou conta de todos. Olha o início, gente. Os filhos de Deus estrupou as filhas dos homens. Em vez de Deus corrigir seus filhos, ele foi corrigir os homens, as mulheres. Aonde está a Bíblia Sagrada nisso? Cadê justiça nisso? Me explica aí, me dá uma explicação. Foi os filhos dele que veio, viu, tomou as filhas dos homens, estupou, fez filho nela. Aí Deus, em vez de chamar a atenção dos seus filhos, ele vai matar e destruir os homens e as filhas dos homens. Gente, eu me seguro. Vocês conhecem a história. Mandou Noé fazer uma arca, Noé fez a arca, colocar 2 casais de animais limpos, um casal, 2 casais, e o imundo um casal. Mandou. Eita, arquinha grande, viu? Aquela medida que ele passou para Noé, não cabe não. Tem que modificar aquilo lá. Está errado, não cabe não. Mas tudo bem. Deixa para lá. O que eu quero mostrar é o resumo do assunto. Vem comigo. Vocês sabem a história. Mandou o dilúvio, acabou com tudo. Que tinha a ver as árvores do céu, que tinha a ver os animais, que tinha a ver meu pai, tinha a ver. Ele destruiu tudo. Por quê? Porque a violência e a corrupção tinham tomado conta da terra. Vem a minha pergunta. Resolveu alguma coisa? Como a terra está?
Resolveu? Nossa, e ele não sabia. Ele não fez para resolver? Não pesou o coração porque resolveu, gente. Como a terra está. Acabou com a violência, acabou com a corrupção. Não existe, nunca houve no mundo, durante o período que eu sou vivido. Há quase 80 anos que eu vivo aqui nessa terra, nunca vi tão grande a corrupção da terra, tão grande a violência da terra. Netanyahu está matando criança que nem mata formiga lá no Ramá, lá na Palestina. E os evangélicos na igreja orando por Israel. Oh, Jesus da vitória, Israel. Cambada de... Resolveu alguma coisa? Não, né? Essa chacina que fez vai resolver alguma coisa? O PCC aqui em São Paulo nasceu quando? Na chacina do Carandiru. Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro, nasceu quando? A chacina que era sangue arrancando cabeça do povo lá, sangue, nasceu lá, Comando Vermelho. Depois disso aí você vai ver o que vai acontecer. Outro comando vai nascer disso aí. Nunca vai resolver nada. Mas o que eu quero me pegar com quem conhece o Evangelho, quem conhece o temor de Deus. Cadê o sal? Cadê a luz? Não vem arrumar ação daqui e dali, não. É literal. Isso aqui é a pergunta literal. As sois o sal dali, que não tem. Não, isso aí é símbolo. Deus queria fazer um símbolo. Não venha não. Eu estive conversando esses dias com um aí e falei do caso de Abraão matar Isaac. Deus pediu para Abraão e ele veio dizer, não, Deus porque aquilo lá para dar um exemplo para a gente de fé de Abraão. Mas que exemplo de fé, rapaz? Que Deus mandou sair da parentela lá, porque o pai de Abraão era adorador de ídolo e de deuses que matava a criança para prosperidade, para isso. Aí ele chega, pede o filho do cara para fazer a mesma coisa que fazia lá. Que Deus é esse? Acorda. Não resolveu nada. E essa chacina que está aí, em vez de você estar falando, veja, era para você estar chorando. Vocês são culpados, o que é que vocês têm feito? Cadê o sal? A maioria que eu vejo dessas pessoas que foram mortas, vai ver se não é filho de evangelho. Vai ver se não tem filho de pastor lá. Vai ver que um bom número não são filhos de pastor. E eu ficava numa revolta, gente. E digo hoje, a minha revolta. Eu vou ficar por aqui. Não estou aguentando. Começa a me irritar. Sabe? Começa a me irritar. Porque eu sofri no Evangelho. Eu criei minha família ali, ó. Judiei dos meus filhos. Não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Entendeu? Televisão em casa não entrava, meus filhos... Não, eu tinha 2 televisões. Quando foi para me separar evangelista, disseram, quem tiver televisão, evangelista não, presbítero, quem tiver televisão em casa não pode ser. Eu peguei, dei fim à televisão, meus filhos chorou, minha mulher, dei fim à televisão. Eu tinha a minha família ali na sugestão, o que diz Timóteo quando é a separação de um obreiro. Tinha que ter aquela regra. E para o ministério eu não prestava, sabe por quê? Porque eu era pobre preto. Eu vi um cara rico, rico não, remediado e branquinho, a família não valia nada. A mulher dele andava enfeitando a cabeça dele, os filhos andavam fumando na copa, maior desgraça por aí. O ministério serviu, foi chamado, foi separado na evangelista família. E eu joguei para os escanteio. Sabe por quê? Porque eu sou de cor pobre. E a maioria dos que estão por aí não entra de acordo com a Bíblia. Não entra. Não são capazes de assumir o que são.
Mas não é, o assunto não é isso não. O assunto é exatamente isso. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Onde está essa luz? O que é que tem iluminado? Não só o Rio de Janeiro. São Paulo, Minas Gerais, Brasília. Em Brasília, eu estive em Brasília, numa convenção, quando deram um terreno para construir a sede da convenção. Eu estive naquele ano lá em Brasília. Os deputados, entendeu? Já começou por aí, faz um bom tempo isso aí, quando eu estive em Brasília, na convenção. Essa igreja lotada, vai ver. E vocês são sal? A corrupção está aí dentro de Brasília, tomando conta de Brasília em tudo. São a luz do mundo? Eles andam em treva. Quando a luz chega, a treva tem que sair. Mas está ao contrário. A treva tomou conta da luz. Me dá a resposta, você de vez de estar criticando essas chacinas que houve aí. Não é bandido bom não. Bandido bom é bandido arrependido. É o poder da palavra. Eu acredito que a palavra tem poder. Agora, na boca de quem tem condições de pregar. Na boca de quem é sal. Eu acredito. Tem muitos caras desses que a família está toda esculachada. E eles gritando em cima de povo. Vai entrar desabafo, eu não quero desabafar. Só quero alertar. Gente, dá um like nesse vídeo. Comenta, pode fazer seu comentário, que aí eu respondo seu comentário. Aonde tem dúvida, aonde você acha que eu estou errado. Nós não vamos discutir, só vamos tirar dúvida. Entendeu? O dilúvio veio e destruiu a tudo. Você não crê no dilúvio universal? Não destruiu tudo? Por que o dilúvio veio? Por causa da violência e a corrupção. Como é que está o mundo? Resolveu alguma coisa? Aí eu volto. Essa chacina não é a primeira, não. Já teve várias e vai ter mais. Cada vez mais para resolver. Resolveu alguma coisa? Não. Aí vem aqui os da direita. E eu não sou direita nem de esquerda, não sou porra nenhuma. Mas vem os da direita dizendo, está defendendo bandido. Eu não estou defendendo bandido, coisa nenhuma. O primeiro a defender bandido foi o Cristo, o Jesus que você prega, não diz que é teu Jesus, ele foi o primeiro a defender bandido. Porque ele poderia, na hora que o ladrão, e se lembra-te de mim quando entrar no teu reino, ele podia se vir, cumpre com sua. Você está aqui porque merece, se roubou, eu não vou. Ele poderia falar isso, não poderia? Não, mas ele defendeu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vou levar você, não vou levar você para o inferno. Você vai comigo, ó, você vai comer comigo. Não foi isso? Jesus não é o caminho que leva a Deus? E quem inaugurou esse caminho? Um ladrão. Não foi? Ele não mandou matar. Mas vamos encerrar por aqui. Espero que eu tenha mais outra oportunidade de fazer um novo vídeo. E peço, se você estiver ouvindo ou ouvir, passa para outro, dá um like, me ajuda. Eu preciso fazer um vídeo melhor, preciso comprar uma câmera. Isso tá eu li um comentário no vídeo que eu vi e me animou. E foi um jovem que fez um comentário, me animou. Quando eu expliquei que uma geração vem, outra vai. E a terra permanece para sempre. Está escrito. Está na Bíblia, como diz o Malacheira. Está na Bíblia. Uma geração vem e outra vai. Um jovem fez um comentário e me animou. Eu estava desanimado, nem queria fazer mais, ele me deu uma força. Faz um comentáriozinho, me ajuda aí. Se quiser me ajudar, liga para mim. Eu não sei colocar a chave pique no vídeo, nem colocar, eu não sei como fazer isso. Eu vou estudar, ver como é que eu tenho que falar com o YouTube, pedir autorização do YouTube, não sei como fazer. Mas se alguém souber, me ajuda. Meu telefone é 944-827175. 11, viu? 11 944-827175. Me liga. Tem WhatsApp, entra lá. Entre em contato comigo. Eu vou te ajudar, velho.
Vou te dar uma força aí, velho. Vou te ensinar como é que faz. Me ajuda que eu fico feliz. Enquanto eu tiver aí, que falta poucos tempos para mim ser recolhido, porque a Bíblia diz que o homem viverá até 75. Passar disso aí é fadiga e canseira, e eu já passei um pouco bem, viu? Já estou bem longe. Mas não estou cansado nem estou afadigado. Agora me deixou foi alerta depois disso, de fazer vídeos e para vídeo, quem sabe vou alertar alguém segundo o que a Bíblia revela. Vamos ler a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Vamos mostrar para vocês quem são esses homens que hoje vivem aí em vida regalada, ganhando milhões de milhões com o dinheiro dos outros. E quando o pastor pedir para você o dízimo, que é do Senhor, ele disse, dá o dízimo do Senhor. Trazer o dízimo na casa, não é isso? Pede para ele te mostrar a... Como é que dá o nome, gente? A autorização que Deus deu para ele usar o dinheiro dele. Tem um nomezinho que dá, agora eu não lembro. Deus está autorizando ele usar o dinheiro dele. Bom, pede. Ele não disse que o dinheiro é do Senhor. Ele não disse que o dinheiro é de Deus. Deus está usando esse dinheiro aonde? Valeu? Me ajude aí. Que você me ajudando vai ajudar muitos e muitos e muitos a se libertar e sair fora da caverna. Por isso o nome do meu canal é Voltando à Caverna. Fica em paz. Um bom dia para vocês. Tchau, tchau.